A ciência tem um poder incrível de transformar o mundo, não é? Mas o que garante que ela não vá longe demais? Hoje a gente vai falar sobre bioética, que é tipo a bússola moral que guia o progresso para que ele nunca perca de vista o que realmente importa, a humanidade. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. O que impede a ciência de cruzar uma linha perigosa em nome da descoberta? A resposta está na necessidade de regras bem claras. Uma necessidade que, como a gente vai ver, nasceu de um passado assim muito sombrio. Antes de ir adiante, vamos só alinhar duas palavrinhas aqui. Pensa na ética como a teoria, o grande estudo universal sobre o que é certo ou errado. Já a moral é a coisa na prática, são as regras e os costumes de um grupo específico num certo tempo e lugar. Basicamente, uma é a ideia geral, a outra é como a gente aplica essa ideia no dia a dia. Ok, com isso em mente, vamos voltar para o evento histórico que fez a bioética deixar de ser só uma ideia e virar uma necessidade absoluta. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazistas, a ciência foi usada da forma mais cruel que se pode imaginar. Médicos realizaram experimentos horríveis em pessoas, tratando vidas como se fossem meros objetos de estudo. Isso não é teoria, é um fato histórico brutal e nos força a encarar o que acontece quando a busca pelo conhecimento ignora completamente a dignidade humana. Mas o mundo reagiu. Depois da guerra, esses médicos foram a julgamento, não por falhas científicas, mas sim por suas falhas morais. O julgamento de Nuremberg foi um marco, sabe? Foi um momento em que o mundo disse nunca mais e começou a construir as bases para garantir que isso não se repetisse. E foi dessa tragédia que nasceu a primeira grande resposta global, o Código de Nuremberg. Ele é, basicamente, o documento fundador da ética em pesquisa moderna. O código estabeleceu 10 princípios, mas 3 deles são, assim, a espinha dorsal de tudo. Primeiro, o consentimento voluntário é inegociável. Ninguém pode ser forçado. Segundo, os benefícios para a sociedade devem sempre ser maiores que os riscos. E terceiro, a pessoa que participa tem total liberdade para desistir a qualquer momento, sem precisar da explicação. Cada uma dessas regras foi uma resposta direta àquelas atrocidades. E aqui está a ideia central. A bioética funciona como essa balança, pesando o tempo todo a ambição do progresso científico de um lado e a responsabilidade moral com todos os seres vivos do outro. É um equilíbrio delicado, mas absolutamente essencial. Mas a história não para por aí. Depois que a proteção dos participantes humanos foi estabelecida, o círculo da preocupação ética começou a se expandir. Isso nos leva a uma questão bem complicada. Se a ética é sobre evitar o sofrimento, ela deveria valer só para os humanos? Essa pergunta abriu a porta para o debate sobre a experimentação animal. É inegável que a experimentação com animais foi fundamental para muitos avanços da medicina que hoje a gente considera normais. Quase tudo que se sabe sobre a fisiologia dos mamíferos veio de estudos com animais, e isso cria um baita dilema ético. O conflito é claro. De um lado, a justificativa, o objetivo nobre de salvar vidas humanas e diminuir o sofrimento. Do outro, o custo, a dor, o medo e a morte impostos a seres que também sentem. Como é que se equilibra essa balança? A resposta veio em 1959 com os 3 R's. Primeiro, redução. Usar o mínimo de animais possível. Segundo, substituição. Sempre que der, usar alternativas como culturas de células. E terceiro, refinamento. Se for mesmo preciso usar um animal, fazer de tudo para minimizar o sofrimento dele. Essa estrutura mudou a filosofia da coisa, reconhecendo que animais não são só ferramentas, mas seres que sentem. E isso virou o padrão ético no mundo todo. A partir daqui, o círculo se expande mais uma vez. Dos humanos para os animais. E agora dos animais para o ecossistema inteiro. A partir da década de 70, ficou óbvio que o nosso impacto não se limitava aos laboratórios. O crescimento industrial e da população estava causando danos em escala planetária. Poluição, desmatamento, extinção em massa. A natureza, que antes parecia infinita, começou a dar sinais de esgotamento. Isso forçou uma mudança de perspectiva fundamental. A gente começou a deixar para trás o antropocentrismo, aquela ideia de que o ser humano é o centro de tudo e a natureza existe para nos servir. E passamos a adotar o biocentrismo, uma visão em que a humanidade não é dona da natureza, mas sim parte dela. É uma mudança da ética focada no indivíduo para uma de responsabilidade coletiva com o todo. A meta, portanto, é uma nova parceria. Não uma relação de domínio, mas de coexistência e de cooperação. É o reconhecimento de que o nosso próprio bem-estar
está diretamente ligado à saúde do planeta. Então, a gente recapitulou essa jornada de expansão da consciência ética. Mas, para onde vamos a partir daqui? A gente viu o círculo da moralidade se expandiu de uma forma impressionante. Ele começou pequeno, focado em proteger seres humanos em experimentos, depois cresceu para incluir os animais e, finalmente, se alargou para abraçar o planeta inteiro. Cada expansão dessas foi uma resposta a uma crise. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Hoje, a gente está de frente com novas revoluções: inteligência artificial, edição genética, exploração espacial. Cada uma delas traz questões éticas profundas. Qual será a próxima fronteira? O que ou quem será incluído no próximo círculo de proteção moral? Essa é a grande questão que a bioética vai ter que responder a si mesma.